Olá, bem-vindos ao Cinemark. Esta semana eu vou falar um pouco sobre a carreira de um dos mais queridos diretores de todos os tempos, principalmente para quem gosta de filme de terror ou aquele tipo de terror gore, mais forte, mais pesado. Estou falando do canadense David Cronenberg, que nasceu em 1943 em Toronto, filho de um jornalista com uma pianista. E essas duas influências em casa que ele tinha foram marcantes na sua formação. Ele ainda muito jovem escreveu uma série de contos e chegou até a publicá-los, claro, influenciado pela profissão do pai, e também aprendeu um pouco de música, influência da mãe. Ainda na adolescência, um outro tema chamou a atenção do Cronenberg, foi justamente a ciência, biologia e coisas relacionadas ao corpo humano, e isso é algo que depois você percebe muito marcante na filmografia dele. Mas ele terminou se formando em literatura e ainda muito jovem começou a trabalhar com audiovisual. Primeiro na televisão, onde fez alguns curtas, alguns programas, até a sua estreia como cineasta em 1975 com o filme Calafrios. Ainda no Canadá, isso chamou a atenção em alguns festivais, em alguns eventos. Pouco depois ele faz um outro filme, Enraivecida na Fúria do Sexo. É muito sintomático nesse primeiro período, nessa primeira fase do Cronenberg, essa associação do terror, do corpo humano, com sangue, com sexo. Isso é muito forte nesses primeiros trabalhos. Mas o trabalho que, digamos assim, colocou Cronenberg no mapa, que tornou ele uma figura conhecida no mundo todo, foi o Scanner, Sua Mente Pode Destruir, filme de 1981, também feito no Canadá. E gerou uma febre, foi um filme de baixo orçamento, mas um filme bastante original e que mais uma vez reforçava essa característica do Cronenberg de sempre explorar alguma faceta do corpo humano, mas com elementos do terror, do gótico, isso sempre foi muito forte na filmografia dele. Depois ele faz um filme que muita gente considera um grande divisor de águas e um filme que antecipou muito do que a gente vive no mundo hoje. Estou falando do Videodrome, a síndrome do vídeo, filme que foi feito na esteira do sucesso do Scanners. Mas o Cronenberg sempre foi um cineasta inquieto. Ele também sempre escreveu parte dos filmes que ele dirigiu, ele também é ator, faz participações nos próprios filmes dele ou nos filmes ou programas de TV de seus amigos. Ele sempre está produzindo, está atuando, dirigindo, escrevendo, ele sempre está fazendo alguma coisa. Mas o Cronenberg também, como eu já disse, sempre foi um cineasta muito inquieto. E ele começou a diversificar, digamos assim, o seu estilo depois do Videodrome. Ele faz, por exemplo, Gêmeos, Mórbida Semelhança, que muitos consideram sua obra-prima, é um filme de 1988, e que apesar de ter muito dos elementos que ele explorou nos filmes anteriores, tudo vem com um requinte, um acabamento, uma roupagem completamente nova. Não posso esquecer, claro, entre o Videodrome e o Gêmeos, tivemos também o grande sucesso comercial, provavelmente o maior sucesso comercial da carreira do Cronenberg, que foi a refilmagem de A Mosca da Cabeça Branca, um clássico do terror do finalzinho dos anos 50, estrelado pelo Vincent Price, e que ele modernizou. Teve o título bem simples, pelo menos aqui no Brasil, foi uma tradução literal do original The Fly, A Mosca, que esse também era o título original de A Mosca da Cabeça Branca.
Esse filme, na época que foi lançado, 1986, com o Jeff Goldblum no papel principal, muita gente associou esse filme a uma espécie assim de analogia ao surgimento da AIDS. A forma como o corpo ia se decompondo, o corpo do Jeff Goldblum no filme, seria, e foi, no caso, na cabeça de muita gente, uma espécie de analogia da AIDS, que era algo muito novo no mundo todo. Não sei se intencionalmente o Cronenberg pensou isso, uma vez que ele sempre foi uma pessoa muito obcecada por questões científicas, biológicas e, em essência, com o próprio corpo humano, mas não descarto essa possibilidade. Verdadeiro ou não, faz todo o sentido. Foi feita uma continuação desse filme, mas não é digna de nota de forma alguma. Voltamos então aos Gêmeos, Mórbida Semelhança. Foi assim um filme que consolidou não só a genialidade do Cronenberg, mas como abriu um novo horizonte para as suas produções. Na sequência, dá para destacar, dentre os muitos filmes que ele veio a dirigir, o Mistérios e Paixões, que é um título brasileiro horrível para o original Naked Lunch, que seria Almoço Nu, que é uma versão cinematográfica de um livro do William Burroughs, que muita gente considerava infilmável. Ele fez esse filme no comecinho dos anos 90, estrelado pelo Peter Weller, mais conhecido pelo papel do Robocop original. Um grande filme, uma belíssima adaptação, e isso comprovou que o Cronenberg tinha uma outra carreira ou uma outra visão do mundo diferente daquela que marcou muito o início da sua carreira, com aqueles filmes de terror mais pesados ou que envolviam simplesmente sangue e sexo. Isso continuava presente em muitos dos seus filmes, mas vinha agora de uma maneira mais sofisticada, como por exemplo em Crash, Estranhos Prazeres, que mostrava um grupo de pessoas obcecadas em fazer amor, em transar, em acidentes de trânsito, sofrendo acidentes de trânsito ou após terem sofrido um acidente de trânsito. Você faz aquela associação que era muito comum nos filmes americanos da década de 50, de associar o carro ao ato sexual. Ele explora isso de uma maneira bem mais exacerbada. Ele também parte para um filme de terror psicológico, ou que explora esse lado psicológico de uma maneira muito mais intensa no Spider, que é estrelado pelo Ray Fiennes, um filme também impactante, um filme também que muita gente considerou esquisito, estranho, mas é seguramente um grande filme. Mais recentemente, não tem como não se falar da parceria que ele estabeleceu com o ator Viggo Mortensen. Os três fizeram juntos, até o momento, 3 grandes filmes, os 3 muito bons. O primeiro dele foi uma adaptação de uma história em quadrinho, Marcas da Violência. Depois ele fez com ele Os Senhores do Crime e, mais recentemente, Um Método Perigoso, onde ele conta a amizade e o rompimento da amizade que se estabeleceu entre Sigmund Freud, que é vivido no filme pelo Viggo Mortensen, e o Carl Jung, que no filme é vivido pelo Michael Fassbender. Depois desse filme, ele voltou a chamar a atenção de todo mundo por conta da sua visão extremamente ácida em relação ao culto das celebridades que existe em Hollywood, no filme Mapas para as Estrelas. E é isso, Cronenberg, um cineasta extremamente inquieto, extremamente criativo, que nos brindou ao longo de 40 anos com uma filmografia excepcional, boa parte dela disponível no Brasil em Blu-ray e em DVD. A Versátil, por sinal, lançou esse mês um box com 4 filmaços do Cronenberg em Blu-ray, e quem quiser conferir mais essa obra, ela está bem disponível nas boas locadoras, em alguns serviços de streaming, para quem quiser mergulhar nesse universo. Eu terminei esquecendo de um outro grande filme do Cronenberg, que é o meu favorito. Eu também considero esse filme uma das melhores, se não a melhor adaptação de uma obra do Stephen King. Eu estou falando de A Hora da Zona Morta, ou simplesmente A Zona Morta,
filme estrelado pelo Christopher Walken, feito lá em 1983, 84, logo depois do Videodrome, antes de ele fazer A Mosca. É um grande filme também, mas um grande exemplo da belíssima carreira desse excepcional cineasta. Até o próximo Cinemarden.